Então, né, seguindo o cronograma de estudo do edital, com relação ao agente controle de endemias, a gente tem algumas doenças transmissíveis que são importantes, porque todas elas têm ações de controle, né? Lembrando que o agente de combate a endemias, ele tem como de suas responsabilidades o combate a vetores que são transmissíveis de doenças. Então, nessa aula a gente vai falar de algumas das doenças que a gente tem que exigem controle, principalmente de vetores, tá? Primeiro é a esquistossomose. Lembrando que tudo que está aqui nessa apresentação temos como referência o site do Ministério da Saúde. Então, dentre algumas das doenças que está lá no edital, nós temos a primeira esquistossomose, tá? Então, é uma doença parasitária diretamente relacionada ao saneamento precário causada pelo Schistosoma mansoni. Então, já começa logo no início que está dizendo que está relacionado ao saneamento básico, né? Ou seja, aquele saneamento onde nós estamos falando de água, de esgoto, de condições insalubres que podem se tornar um ambiente propício para o crescimento do esquistossoma. Então, a pessoa ela adquire a infecção quando entra em contato com água doce, onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. No Brasil, a esquistossomose é conhecida popularmente como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. Então, o principal vetor aí são os caramujos, né, que são infectados e podem então contaminar a água. Então, o período de incubação, ou seja, o tempo em que os primeiros sintomas começam a aparecer a partir da infecção, é de 2 a 6 semanas. Então, sempre quando a gente falar de tempo de infecção, primeiros sintomas, né, o período de incubação até o início, né, dos que inicia os primeiros sintomas, a gente sempre tem que guardar aí. A magnitude de sua prevalência associada à severidade das formas clínicas e à sua evolução confere à esquistossomose uma grande relevância como problema de saúde pública. Então é uma doença bem grave e tem aí então vem se destacando como um grave problema de saúde pública. Então a transmissão, então essa é outra coisa importante que você precisa saber, da esquistossomose ocorre quando o indivíduo hospedeiro definitivo infectado elimina os ovos do verme por meio das fezes humanas. Em contato com a água, os ovos eclodem e liberam larvas que infectam os caramujos, hospedeiros intermediários, que vivem nas águas doces. Após 4 semanas, as larvas abandonam o caramujo na forma de cercárias e ficam livres nas águas naturais. O ser humano adquire a doença pelo contato com essas águas. Então existe um ciclo aí, né, de contaminação, começando pelo humano infectado, que coloca, através das fezes humanas, elimina os órgãos do verme, e aí contamina os caramujos, que depois liberam as cercárias na água. Então, destaca-se que a transmissão da esquistossomose não ocorre por meio do contato direto com o doente. E também não ocorre autoinfecção. Então existe esse ciclo que é importante você conhecer da doença. Qualquer pessoa de qualquer faixa etária e sexo pode ser infectada com o parasita da esquistossomose, mas as situações abaixo são grandes fatores de risco para contrair então a infecção. Então a existência do caramujo transmissor, o contato com a água contaminada, fazer tarefas domésticas com águas contaminadas como lavar roupas, morar em região onde há falta de saneamento básico e morar em regiões onde não há água potável. Então esses são alguns fatores de risco importantes para a transmissão da doença, para que ocorra a infecção. Então é importante saber que a infecção por esquistossomose é prevalente em áreas tropicais e subtropicais. Então é importante grifar isso, né? Como prevalente nessas áreas tropicais e subtropicais, em comunidades carentes, sem acesso à água potável e sem saneamento adequado. Milhões em todo o mundo sofrem de patologias graves em consequência da esquistossomose. Então é uma doença que está muito ligada então, a essa questão
da ausência de saneamento básico, né? Aí temos 3 fases na esquistossomose, né? Ela apresenta 3 fases em sua evolução. Então, na fase crônica, nessa fase, a diarreia se torna mais constante, alternando-se com prisão de ventre e pode aparecer sangue nas fezes. Além disso, o paciente pode apresentar outros sinais como tonturas, sensação de plenitude gástrica, prurido, que é aquela coceira anal, e palpitações, impotência, emagrecimento e endurecimento e aumento do fígado, né? Então apresenta hepatomegalia. Fase aguda. A maioria dos portadores são assintomáticos, então nós temos uma fase assintomática na fase aguda, que o paciente ele pode apresentar diversos sintomas como febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. Então, isso de uma forma acentuada. E nos casos graves, nesse estágio, né, o estado geral do paciente piora bastante com emagrecimento, fraqueza acentuada e aumento do volume do abdômen, conhecido popularmente como barriga d'água. Então, essa é uma das características da esquistossomose, né, aquela barriga d'água. Se não tratada adequadamente, a esquistossomose pode evoluir e provocar algumas complicações como aumento do fígado, aumento do baço, hemorragia digestiva, hipertensão pulmonar e portal, até a morte. Então, desde uma evolução de um quadro febril até a morte, caso não haja tratamento. O diagnóstico e o tratamento e a prevenção se dá por meio de várias ações. Então, com relação ao diagnóstico da esquistossomose, é feito por meio de exames laboratoriais de fezes. É possível detectar por meio desses exames os ovos do parasita causador da doença. O médico também pode solicitar testes de anticorpos para verificar sinais de infecção e para formas graves através de ultrassonografia. O tratamento de esquistossomose para casos simples é em uma dose única e supervisionado, feito por medicamento Praziquantel, receitado pelo médico e distribuído gratuitamente no Ministério da Saúde. Os casos graves geralmente requerem internação hospitalar e até mesmo tratamento cirúrgico, conforme cada situação. Grupos alvos para o tratamento são comunidades inteiras que vivem em áreas de alta contaminação, então toda essa região vai ser medicada para poder fazer o tratamento, né, para poder prevenir, né, a evolução da doença. Crianças com idade escolar nas áreas urbanas, residentes em áreas endêmicas, pessoas em profissões que envolvam contato com água contaminada, tais como pescadores, agricultores, trabalhadores de irrigação, e pessoas que praticam tarefas domésticas que envolvem contato com água contaminada. A prevenção da esquistossomose consiste em evitar o contato com águas onde existam caramujos hospedeiros, intermediários infectados, implementação de medidas de saneamento básico, educação e saúde. Então pensem que onde o agente controle de endemias vai estar atuando, né? Ele vai estar desde o controle dos vetores, como por exemplo caramujo, verificação da água, educação da população, principalmente nessas regiões que o saneamento básico é precário. Então ele vai ter uma atuação importante. Próxima doença, nós temos a doença de Chagas, que é causada pelo trypanossomiase, a doença de Chagas é conhecida também como trypanossomiase americana, e ela é causada, né, uma infecção causada pelo protozoário. Então nós temos aqui um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, tá? Então é importante saber qual é o agente. No caso é um protozoário e o nome dele é Trypanosoma cruzi. Apresenta uma fase aguda, que é a doença de Chagas aguda, e que pode ser sintomática ou não, e uma fase crônica que pode se manifestar nas formas indeterminadas, que é a sintomática, a cardíaca, a digestiva ou a cardiodigestiva. Então essa doença de Chagas ela pode evoluir para um quadro crônico, onde vai atingir vários sistemas, e aí o paciente pode apresentar instabilidade hemodinâmica.
Os principais sintomas aí, então, a gente tem, pode estar dividido em distintos, né, em duas fases. Na fase aguda, os principais sintomas são febre prolongada, mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas. No caso da picada do barbeiro, pode aparecer uma lesão semelhante a um furúnculo no local. Então essa é a fase aguda. E após a fase aguda, caso a pessoa não receba tratamento oportuno, ela pode envolver a fase crônica da doença, inicialmente sem sintomas, que é de forma indeterminada, podendo com o passar dos anos apresentar complicações como problemas cardíacos, e aí temos a insuficiência cardíaca que estoura nesse caso, né? Também problemas digestivos como megacólon ou megaesôfago. As formas de transmissão, nós temos aí as principais formas de transmissão da chagas são, então a gente tem a vetorial, que é o contato com fezes de triatomíneos infectadas após respasto alimentação sanguínea. A ingestão de sangue no momento do respasto sanguíneo estimula a detecção e dessa forma o contato com as fezes. Nós temos oral, ingestão de alimentos contaminados com parasitas provenientes do triatomíneos infectados em suas excretas. Vertical, ocorre pela passagem de parasitas de mulheres infectadas por Trypanosoma cruzi para seus bebês através durante a gravidez ou através do parto, né? Transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados e receptores sadios. Também nós temos o acidental, pelo contato da pele ferida ou de mucosas com material contaminado, durante manipulação em laboratório ou na manipulação de caça. Perceba então que existem várias maneiras de transmitir a doença de Chagas, né? Vetorial, oral, vertical, transfusão de sangue também até acidental. O período de incubação da doença, que é o tempo em que os primeiros sintomas podem aparecer da infecção, está dividido em algumas etapas. Então nós temos na transmissão vertical de 4 a 15 dias, na transmissão transfusional ou transplante nós temos de 30 a 40 dias, transmissão oral de 3 a 22 dias, transmissão acidental até aproximadamente 20 dias e transmissão vertical tempo indeterminado. A transmissão pode ocorrer em qualquer período da gestação ou durante o parto. Tá? Então os triatomíneos são insetos popularmente conhecidos como barbeiro, chupão, procudo ou bicudo. O seu ciclo de vida é composto pelos estágios de ovo, ninfa, que são 5 estádios linfais, e adulto. Tanto as ninfas como os adultos de ambos os sexos alimentam-se de sangue e portanto, se infectados, pode transmitir o Trypanosoma cruzi. O diagnóstico. Na fase aguda da doença, o diagnóstico se baseia na presença de sinais e sintomas sugestivos da doença e na presença de fatores epidemiológicos compatíveis, como a ocorrência de surtos. Então, tanto da manifestação clínica da doença, mas como várias pessoas ao mesmo tempo tendo sintomatologia parecida, pode caracterizar, então, a fase aguda da doença de Chagas. Já na fase crônica, a suspeita diagnóstica também é baseada nos achados clínicos e na história epidemiológica, porém, como parte dos casos não apresenta sintomas, deve ser considerado os seguintes contextos de risco e vulnerabilidade: ter residido ou residir em área com relato de presença de vetor, né, barbeiro da doença de Chagas, ou ainda com reservatórios animais silvestres domésticos com registro de infecção por Trypanosoma cruzi. Ter residido ou residir em habitação onde possa ter ocorrido o convívio com vetor transmissor, como principalmente em casas de estuque, taipa, sapê, pau a pique, madeira, entre outros modos de construção que permitem a colonização do triatomíneos. Então isso é muito comum, né, principalmente na região norte do país, região nordeste também. Residir ou ser procedente de área em registro de transmissão ativa do T. cruzi ou com histórico epidemiológico positivo de ocorrência de transmissão da doença no passado.
ter realizado transfusão de sangue ou hemocomponentes desde 1992, ter familiares ou pessoas de convívio habitual ou rede social que tenham diagnóstico de doença de Chagas, em especial mãe e irmão. Tá? Então, todas essas são doenças, são fatores de vulnerabilidade, fatores de risco para o desenvolvimento, então, da doença de Chagas, né? Pessoas que tenham em seu histórico já a doença, a evolução, né? Às vezes o paciente está lá na fase crônica, só que ele está sintomático, e aí você desconfia, no caso você está atendendo um paciente com alguns sintomas sugestivos, e ele já está crônico, você vai na história dele, você vai identificar que ele já tem um desses fatores de risco ou vulnerabilidade. Então, uma atenção especial deve ser dada a gestantes com os fatores de risco acima, devendo ser realizado o exame para a doença de Chagas durante o pré-natal. Tá? Então, tendo fatores de risco acima, você considera aí a realização do exame de doença de Chagas. O tratamento deve ser indicado por um médico após a confirmação da doença. O remédio chamado benzinidazol é fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde e deve ser utilizado com pessoas que tenham doença aguda, assim que ela for diagnosticada. Já para as pessoas com doença na fase crônica, a indicação desse medicamento depende da forma clínica e deve ser avaliada cada caso. Em casos de intolerância ou que não respondam ao tratamento do benzinidazol, o Ministério da Saúde disponibiliza o Nifortimox como alternativa, conforme indicações do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Anotem esses dois nomes aí, todos os tratamentos que você tem onde envolvam medicamentos, associem a doença e o tratamento que é utilizado, tá? Então, independente da indicação do tratamento, como benzinidazol ou Nifortimox, as pessoas na fase cardíaca ou digestiva devem ser acompanhadas e receberem tratamento adequado para complicações existentes. A prevenção das chagas está intimamente relacionada à forma de transmissão e das formas de controle é evitar que o inseto barbeiro forme colônias dentro das residências por meio de utilização de inseticidas residuais por equipe técnica habilitada. Então já deu para ver que, no caso aqui, o agente de controle de endemias vai fazer o controle desses vetores aí, que é o mosquito do barbeiro lá, para evitar a colonização, né? Em áreas onde os insetos possam entrar nas casas voando pelas aberturas ou frestas, podem-se usar mosqueteiros ou telas metálicas. Também recomenda-se usar medidas de proteção individual, como repelentes, roupas de mangas longas, etc. Durante a utilização das atividades noturnas, como caçadas, pesca e pernoite, em área de mata, tá? Então, deve-se usar mosqueteiros nessas regiões, usar repelente, roupa de manga longa, né? Então, além disso, tem essas no domicílio. Então, os triatomíneos, eles podem encontrar, né, esse tipo de inseto. O que você tem que fazer então de conduta, né? Não esmagar, apertar, bater ou danificar o inseto. Proteger a mão com luva ou saco plástico. Os insetos deverão ser acondicionados em recipientes plásticos com tampa de rosca para evitar a fuga, preferencialmente vivos. Amostras coletadas em diferentes ambientes, quarto, sala, cozinha, anexos silvestres deverão ser acondicionadas separadamente. Então, normalmente, deve ser uma das atividades do agente de controle de endemias, né, que trabalha de combate a endemias, que trabalha nessa região, eles acabam realizando. Com relação à prevenção da transmissão oral, as principais medidas de prevenção são intensificar ações de vigilância sanitária e inspeção em todas as etapas da cadeia de produção de alimentos suscetíveis à contaminação, com especial atenção ao local de manipulação de alimentos. Instalar a fonte de iluminação diante dos equipamentos de processamento do alimento para evitar a contaminação acidental por vetores atraídos pela luz. Realizar ações de capacitação para manipuladores de alimentos e de profissionais de informação, educação e comunicação.
Com relação à dengue, nós temos uma doença que é dos grandes carros-chefes aí das ações do agente de combate à endemia, especialmente na região onde nós moramos. Então, é muito importante estudar sobre a dengue. Aqui no site do Ministério da Saúde tem algumas informações importantes e básicas que devem ser de conhecimento do agente de combate a endemias. Não deve ter o conhecimento aprofundado em relação a tratamento, patologia, mas principalmente sintomas, para poder saber reconhecer, controle dos vetores, todas essas coisas que são importantes, tá? Sabe o que é a doença, né? Que é uma doença febril aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante, autolimitada. E a maioria dos doentes se recupera, porém parte deles podem progredir para formas graves, inclusive virem a óbito. Então é uma doença que pode levar a óbito se não tratada adequadamente. Então, a quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e organização das redes de serviço de saúde. Todo indivíduo que apresentar febre de 39 a 40 graus repentino e apresentar pelo menos duas das seguintes manifestações, como dor de cabeça, prostração, dores musculares, articulares ou dor atrás dos olhos, deve procurar imediatamente serviço de saúde a fim de obter tratamento oportuno. No entanto, após o período febril, deve-se ficar atento. Então, com o declínio da febre de 3 a 7, entre 3 a 7 terceiro e o sétimo dia do início da doença, sinais de alarme podem estar presentes e marcar o início da piora do indivíduo, tá? Então, esses sinais indicam o extravasamento do plasma, né, de plasma dos vasos sanguíneos ou hemorragia sendo assim caracterizadas por dor abdominal, né, dor na barriga, é uma dor intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos em cavidades corporais. Aí nós temos a ascite, o derrame pleural e o derrame pericárdico. Hipotensão postural ou lipotímia, letargia ou irritabilidade, aumento do tamanho do fígado, que nós chamamos de hepatomegalia, com aumento do rebordo costal maior que 2 centímetros, sangramento de mucosa e aumento progressivo do hematócrito. Então são alguns sinais caracterizados aí de uma manifestação mais grave da doença. Tá? Então, passada a fase crítica da dengue, o paciente entra na fase de recuperação. No entanto, a doença pode progredir para formas graves, que são associadas a extravasamento grave de plasma, hemorragia severa e comprometimento grave de órgãos, que podem evoluir para o óbito do indivíduo. Todas as faixas etárias são igualmente susceptíveis com relação à doença. E indivíduos que têm maior persistência são mulheres grávidas, lactentes, crianças até 2 anos e pessoas maiores de 5 anos têm maior risco de desenvolver então as complicações pela doença. A transmissão se dá pelo vírus da dengue, né? E o vírus da dengue pode ser transmitido principalmente por via vetorial, pela picada da fêmea do Aedes aegypti, e essa fêmea está infectada. Transmissão por via vertical de mãe para filho durante a gestação e por transfusão de sangue são raros, tá? Então é muito raro esse tipo de infecção. Com relação ao diagnóstico, não existe necessidade de realização de exames específicos para o tratamento da doença, já que é baseado nas manifestações clínicas apresentadas. No entanto, para apoiar o diagnóstico clínico, existem disponíveis técnicas laboratoriais para identificação do vírus até o 5º dia de início da doença e pesquisa de anticorpos a partir do 6º dia do início da doença. Então isso é importante também, né? Que tudo tem data, tem período, tem horário, tem nome, tem qual é o agente da dengue, a Aedes aegypti, qual é o agente trypanosome, da esquistossomose, da doença de Chagas. Isso aí é importante ter em mente, tá? É importante entender então que adotar medidas de controle ao vetor após a introdução de um ou mais sorotipos novos do vírus da dengue, a possibilidade de se interromper a transmissão é reduzida, ou seja, controle de vetor é extremamente importante, reduz a transmissão.
uma vez que elevada a densidade, uma vez que é elevada então a densidade vetorial, quando tem muitos agentes, muitos mosquitos, né, no ambiente. Além disso, o tempo que decorre até a redução das populações de Aedes aegypti é muito maior que a velocidade de circulação viral, pois nessas circunstâncias a população sob risco é de suscetíveis. Então, quando a epidemia se instala, essa segue seu curso e as ações de controle vetorial mostram pouco ou nenhuma efetividade. Então, tem que agir bem antes, né? Muitas das vezes a redução do número de pessoas que adoecem ocorre naturalmente em função da imunidade de grupo que se estabelecendo que vai se estabelecendo do que pelos resultados obtidos com ações de controle estabelecidas. Então, é muito importante essa ação de controle que seja feita antes de se instalar a doença. Portanto, em períodos fora da sazonalidade, a doença é que tem então as ações preventivas e é o momento ideal para a manutenção das medidas que visam impedir epidemias futuras. Nesse sentido, além de ações realizadas pelo agente de saúde, a população deve fazer a sua parte. Uso de telas nas janelas, repelentes, remoção de recipientes nos domicílios, que podem ser criadouros, né? Vedação de reservatórios e caixa de água, desobstrução de calhas, lajes e ratos, e participação na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue são executadas de acordo com o Sistema Único de Saúde.